Olá a todos, desde já que o Criador abençoe a cada um de vocês que está vendo este vídeo. E hoje estarei gravando e falando a respeito da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina escriturística ou foi uma doutrina criada pelo sistema religioso? Esta Bíblia que aqui está na minha mão, ela é uma Bíblia, né, que aí ao fundo dá para você perceber o escudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E analisando essa Bíblia aqui, eu tive acesso também às doutrinas fundamentais da Adventista do Sétimo Dia. E a doutrina de número 2 diz aqui, a Trindade, né? Há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeterna. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre esteve presente. E aqui faz algumas citações, Deuteronômio 6, verso 4, 29, Mateus 28, 19, né? Que está falando a respeito deste verso, 2 Coríntios 13, Efésios 4, do verso 4 ao 6, 1 Pedro 1, 2, né? Então, assim, percebe-se que os defensores da doutrina da Trindade, eles afirmam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas co-eternas. Será que a Bíblia sustenta desta forma? Será que a palavra Trindade existe na Bíblia? Né? Então vamos analisar no estudo de hoje este tema pelo qual foi o motivo que o Criador, né, ali em 2016, me tirou do engano que é o sistema religioso. A leitura deste vídeo começa por João, capítulo 14, a partir do verso 16, que é um verso bastante falado pelos trinitarianos, que defende que há uma trindade, que diz aqui, capítulo 14 de João, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então ele diz que se é outro Consolador, que tem que ser uma outra pessoa diferente do Pai e diferente do Filho. Mas se a gente lembrar da pregação do Evangelho, o nosso Messias e Salvador, ele disse, né? Quando vier o Filho do Homem nas nuvens dos céus, ali ele não estava falando de outra pessoa, e sim ele estava falando a respeito dele mesmo. E se você parar para analisar, em Mateus 28, verso 20, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Observe que lá ele faz a promessa, em Mateus ele faz a promessa de estar conosco todos os dias, e aqui ele fala que pediria o Pai e que o Pai enviaria outro Consolador. Esse outro Consolador está falando de uma outra pessoa diferente do Pai e do Filho, ou está se falando a respeito do seu Espírito que seria concedido aos fiéis que acreditassem no Evangelho, né? E interessante também você não se deter apenas neste verso, porque assim, os que defendem a Trindade, eles se apegam em média de uns 5 versos da Bíblia, e um dos 5 versos que ele se apega tanto é este verso aqui de João 14, verso 16. Mas dando sequência aqui na leitura de forma contextualizada, diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. E ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Aqui, na sequência da leitura, ele apresenta que o Espírito que viria seria o Espírito da verdade. Se você não sabe quem é o Espírito da verdade, irmão, neste capítulo 14 aqui aí, você pode chegar no verso 6, um pouco mais acima, e a leitura diz assim, e disse-lhe nosso Messias, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, no verso 6, o nosso Salvador ele se identifica como a verdade. Quando chega no verso 21, no verso 20, então na sequência do verso 20, diz assim, e naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é quem me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
E já no verso 23, o Messias diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Porque nosso corpo é morada do Espírito Santo do Eterno, do Espírito Santo do Messias, que habita em nós, para nos conduzir e nos guiar a toda a verdade, a todo entendimento. Um dos grandes problemas da humanidade, desde a Idade Antiga, foi justamente a questão da adoração. A crença em vários criadores, em vários deuses. E ali a maioria dos povos da antiguidade eram povos politeístas e muitos deles povos trinitarianos. Quando você chega ali na história do povo hebreu, ali o povo hebreu vem agora defendendo uma fé monoteísta, a crença em um só Criador. Sabemos que hoje, pelo mundo afora, das grandes religiões que existem, sabemos que os muçulmanos defendem uma fé monoteísta, sabemos que o judaísmo também prega e defende uma fé monoteísta, e que até mesmo o cristianismo ele defende também uma fé monoteísta, mas sabendo que dentro dos cristãos, 70% dos cristãos já defende, no caso, que há a presença de 3 pessoas na divindade, né? Sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se são 3 pessoas, como provar que está sendo defendido o monoteísmo? Né? E existe também um grupo de pessoas que dentro do cristianismo que defende que há o unicismo, né? Que só existe uma só pessoa e esta só pessoa faz o papel do Pai, ele faz o papel do Filho e faz também o papel do Espírito Santo. É uma só pessoa, porém com 3 personagens, com 3 atribuições. Mas será que é isso que a Bíblia fala? Então, eu convido vocês a estar abrindo aqui em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 22. Eu vou ler aqui a segunda parte do verso 22, que diz assim: este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Verso 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permaneceis em vós, no Filho e no Pai. As Escrituras deixam clara a existência de 2 pessoas. O Criador, o soberano, o eterno, o Pai, né? O Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, de tudo que nela existe, né? E o unigênito, o Filho, o Messias, aquele que foi enviado pelo Pai, aquele que trouxe a mensagem do Pai, aquele que foi oferecido, sacrificado no madeiro por mim e por cada um de vocês que está ouvindo este vídeo. Muitos de vocês que possam ainda estar na dúvida se há ou não há a doutrina da Trindade, né? Se realmente existe 3 pessoas na divindade, né? Certamente é porque você ainda está dentro do sistema religioso. Certamente você não tem estudado a Bíblia por você mesmo. Você tem ficado com a opinião do sistema. Você tem ficado com a opinião do seu pastor a respeito desse assunto. Vá para as Escrituras, meu amado, e estude, analise e vê por você mesmo o que é que a Bíblia está se falando. Capítulo 9 de Lucas, verso 26, diz assim: porque qualquer que de mim, disse o Messias, e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na majestade do seu Pai e dos santos anjos. Percebe-se que quando o Messias vier, né? Percebe que quando o Messias vier, ele vai vir justamente que na presença do Pai e dos santos anjos. Se o Espírito Santo, meu amado, é uma terceira pessoa, aonde que está o Espírito Santo? Porque a palavra, mesmo adulterada, deixada por João Ferreira de Almeida, ela diz sempre o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Em outras partes ele fala o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo. Se está falando que é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, por que você entender que é uma terceira pessoa? Né? Se está a Bíblia falando claramente que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 21 e 22, diz assim: naquela mesma hora, exultou o Messias no Espírito Santo e exclamou: te rendo louvores, Pai, Criador dos céus e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Percebe, meu amado, as palavras do Messias aqui, que ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Filho é a fiel testemunha do nosso Criador. Não existe alguém à esquerda do Pai, como se afirma os trinitarianos. Não é porque a palavra diz que o Filho está à destra do Pai que tem que haver alguém à esquerda. O próprio Estevão ali, no livro de Atos, você pode conferir. Ele morreu e diz: eis que vejo o céu aberto e o nosso Criador sentado ao trono e o nosso Messias à destra do Todo-Poderoso, do Pai Celestial. Nas Escrituras, meu amado, quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, a gente está falando do Espírito do Pai e do Espírito do seu Filho. O Espírito deles que habita no coração dos contritos, dos sinceros, para que esse possa ser selado e confirmado com a promessa do nosso Pai, Criador e Eterno Soberano. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, aqui na Bíblia de João Ferreira de Almeida se lê desta forma: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aqui desta leitura, meu amado, ele diz que aqui está citando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui a realidade, meu amado, não é a comunhão do Espírito Santo, mas sim a comunhão no Espírito Santo, porque no Espírito do Pai e no Espírito do Filho que devemos estar em comunhão. Quando você chega em 1 João, capítulo 1, verso 3, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Se você chega em 2 João, verso 3, também diz aqui, ó, a comunhão tem que ser com o Pai e com o seu Filho. Afirma a mesma coisa. Se você for pegar toda a abertura, os prefácios das cartas, escritas por Paulo, por Pedro, por Tiago, por Timóteo, por todos eles, você vai perceber que ali sempre ele faz, sempre faz lembrança ao Pai e ao Filho. Nunca a 3 pessoas, e sim a 2 pessoas. Se você vai para o coração da Bíblia, das Escrituras, você vê ali que João 3,16, a Bíblia assim o diz: o Criador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 16, meu amado, a partir do verso 1 ao verso 3, se lê a seguinte mensagem: disse nosso Messias: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto ao Criador. E o verso 3 diz assim: e isto vos farão, porque não conhece nem o Pai e nem a mim. Isso é que disse o nosso Salvador, que vocês seriam expulsos e que vocês não deveriam se escandalizar, mas seriam expulsos justamente por defender que existe o Pai e que existe o Filho. Aquele que não confessa o Pai, não confessa o Filho, esse é o anticristo. O anticristo que apresenta a doutrina da Trindade, o anticristo que apresenta o unicismo, onde que diz que o próprio Pai é o próprio Filho e que é o próprio Espírito Santo e que tudo se resume em uma única pessoa. Não estou aqui defendendo que existe 2 criadores. Não estou defendendo aqui que existe, que temos que adorar o Pai e o Filho. Não, estou aqui afirmando que existe sim 2 pessoas, o soberano, o eterno Pai, o digno de toda adoração, bem como também existe também o Messias, o unigênito do Pai, que de nós devemos receber nosso louvor e a nossa homenagem, né, por ter sido o sacrifício perfeito que nos comprou de volta para o nosso Pai, para o nosso Criador eterno e soberano. Dando uma passagem pelo Apocalipse, aqui no capítulo 5, no verso 13, diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra,
sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a majestade e o domínio pelo século do século. Né? Aqui percebe que digno de receber a honra e o louvor, o Pai e o seu Filho, né? O Cordeiro. Quando você chega no capítulo 6, verso 16, aqui nós vamos falar agora daqueles que não estão dignos de ser salvos, que diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta ao trono e da ira do Cordeiro. Mais uma vez aqui é mencionado o Pai e o seu Filho, né? Duas pessoas, não três, como os trinitarianos defendem que existe três pessoas. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, bem como o Espírito do Filho. Não é um terceiro ser. Continuando aqui no Apocalipse, capítulo 14, do verso 1, diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, quer dizer, o nome do Cordeiro, o nome do Messias e o nome de seu Pai, né? Que se pronuncia através do tetragrama sagrado Iod, Re, Vav, Re, Y, H, W, H. Na continuidade dos vídeos aqui neste canal, eu vou estar fazendo uma série de vídeos gravados e explicando a respeito do verdadeiro nome do Pai, né, de como se pronuncia essas quatro letras, bem como também o verdadeiro nome do Messias, né, que aqui na Bíblia de João Ferreira de Almeida está nos apresentando como Jesus, o Cristo, né? E na sequência aqui no Apocalipse ainda, nós temos capítulo 21, no verso 22, diz assim, falando da cidade, né, que ali descerá dos céus para os salvos, né, habitar nela para todo sempre. Diz assim: nela não vi santuário, porque o santuário é o Criador, o Todo-Poderoso, e o seu Cordeiro, né, que é o nosso Messias. E no capítulo 22, verso 23, diz assim: nunca mais haverá ali qualquer maldição, nela estará o trono do nosso Criador e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Para todos aqueles que defendem a Trindade, ele chega ao ponto de dizer: olha, se você pecar contra o Filho e contra o Pai, né, tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Olha, meu amado, essa passagem que fala a respeito de pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, se encontra ali em Lucas, capítulo 12, né? O verso 10 é o verso em questão, mas você pode ler do verso 8 ao verso 10, que ali o Filho deixa claro, nosso Messias deixa claro que aquele pecar contra o Filho, né, será perdoado. Mas se pecar contra o Espírito Santo, né, não terá perdão. Porque o Espírito Santo ali em questão, falado pelo Messias, ali está falando do Espírito do Pai que estava sobre ele. E que os milagres que ele estava fazendo pela parte do Pai, pelo poder do Pai. Enquanto muitos ali que dizem que ele estava fazendo através de Beelzebul. Você pode olhar a passagem ali que não fala que aquele que pecar contra o Pai será perdoado. Porque ali fala assim, aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque o Espírito Santo ali está representando a pessoa do Pai. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, ó: todavia para nós há um só Criador, o soberano, o Pai, de quem são todas as coisas e pela quem nós existimos, e um só Salvador, o Messias, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Quando ali eu volto para a leitura que eu fiz em João, capítulo 14, verso 16, em que o Messias ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Faço a lembrança também de Mateus 28, verso 20, que diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu convido meus amados irmãos a estar abrindo aqui em Gálatas, capítulo 4 e verso 6, para você entender quem foi o Espírito que foi enviado. Se é uma terceira pessoa, ou é o Espírito do Pai mais do Filho, ou é o Espírito do Filho, né? Vamos ver aqui o que diz a leitura, que diz: e porque vós sois filhos, enviou o nosso Pai Celeste ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Abba, Pai, né? Que é o Espírito do Filho que foi enviado por Pai para estar habitando
em nossos corações. E desta forma, aquela palavra se cumpre em nossa vida, em que ele diz que estará conosco, convosco até a consumação do século. Mas vocês podem estar me questionando. E o verso de Mateus 28, 19, meu irmão, que ali diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que analisar, meu amado, o que diz a Bíblia de Jerusalém. No rodapé dessa mesma passagem que fala sobre Mateus 28, 19, ali deixa claro que lá por volta do terceiro, quarto século, de acordo com os procedimentos litúrgicos da igreja lá, que ali estava sendo representada agora pelo catolicismo, foi que fez esse acréscimo. Como as pessoas iam aceitar o batismo trinitariano no catolicismo se não existisse esse verso que ali adoçasse para que ele ali tivesse uma base sólida. Mas se você for para todas as escrituras, não se fala de batismo, ou que alguém foi batizado invocando-se o nome de uma trindade, né? E falando ainda a respeito sobre o assunto da trindade, eu gostaria também de estar mostrando ainda nesse vídeo que, se você puder, né, estar acompanhando, você pode estar também adquirindo, né, um catecismo da Igreja Católica, que lá sim vai lhe explicar como foi realmente elaborado, criado esse dogma da Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, ali no quarto século. Você vai ver ali como se deu a constituição do dogma que diz de Santíssima Trindade ali durante a Idade Média, né? E atualmente, né, das religiões, né, todas elas, de certo modo, e de forma direta ou indireta, estão embriagadas com a doutrina da Trindade. Aqui na minha mão, aqui, ó, tem um livro que você pode ver aqui, intitulado A Trindade, né? A Trindade. Aqui pode ver, não sei se dá para ver, né? Da Casa Publicadora. É um livro que foi produzido pelos adventistas do sétimo dia, justamente para inculcar na cabeça dos seus fiéis que existe a Trindade. Já que os seguidores da adventista do sétimo dia crê que esta igreja nasceu de um movimento profético datado ali de 1844, que 2.300 da tarde de manhã nunca foi 2.300 anos, mas sim 2.300 sacrifícios que foram retirados. Mas já que eles acreditam que é 2.300 anos, ele faz todos uns cálculos ali, chega em 1844. E este livro aqui foi produzido justamente por 3 escritores, né, do adventismo ali nos Estados Unidos, 2 PhD em divindade e um terceiro aqui, né, que ainda estava na época prestando o PhD no caso, né? Então todos eles aqui certamente diz entender em relação sobre, né, sobre Trindade. Desde já, se tiver um adventista do outro lado, eu oriento que você compre este livro, leia, veja por você mesmo, né, o quanto que a Igreja Adventista está defendendo toda a teologia do catolicismo. Veja por você mesmo. Só não sei se você terá condição de estar adquirindo, né? Porque um livro como esse aqui, ele custou aqui para mim em média de R$50. Eu não acredito que deve estar mais barato que isso. E tudo isso aí, de certo modo, já é para dificultar mesmo você ter acesso a esse entendimento. Mas se puder adquirir, adquira e veja por você mesmo, né, toda a linguiça que foi produzida para sustentar esse dogma do catolicismo, que é a doutrina da Trindade. Também, ainda se falando de Mateus 28, 19, também existe uma outra literatura que eu posso indicar para você estar adquirindo, é um livro intitulado Introdução ao Cristianismo, né? Ele é do Papa Bento XVI. Este livro você pode estar encontrando em qualquer livraria católica, até mesmo pelo Mercado Livre. E ali você vai entender também que o Papa ali também sustenta tudo isso que eu tenho falado. Se você também for até o YouTube também pesquisar ali o batismo trinitariano, você ali vai ver a fala do Papa Francisco também, afirmando que todos aqueles que são batizados pela Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um católico, né? De forma direta ou indireta, não deixa de ser um católico. Meu amado irmão, que está vendo esse vídeo, se você já foi liberto desse engano, continue agora a garimpar outras verdades que o Criador tem para te mostrar. E se você ainda acredita que existe 3 personagens, ou que 3 pessoas coeternas formam um Criador, um ser, né?
tenha certeza que você ainda está no engano. Me desculpe por essas palavras, mas estude da Bíblia, que contém das Escrituras Sagradas do nosso Eterno. Acompanhe este canal. Se gostou desta mensagem, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. E também, se quiser deixar seu comentário aí, fique à vontade, elogiando ou criticando, você é livre. Desde já um grande abraço e o Criador abençoe a ti e a sua família.